Quando se fala em mulher submissa evangélica, Michele ganha 30 pontos para o Bolsonaro. É verdade. Porque Não, mas tudo a bem. ideia de submissão evangélica é um preconceito da nossa elite. Eu digo isso porque é um preconceito que eu cresci com ele também. Eu fui aprender que não era assim depois de frequentar muitas igrejas evangélicas. Eles têm uma moralidade diferente. Mas Daniele Ela não ganha, vai ganha enfrentar o na marido em bolha. público, Ganha ela na não bolha. entende que isso é submissão. Eu agradeço sua aula de feminismo, Thales, mas assim, ela não, esse público não entende assim. Mas esse é o público Eu da bolha entendo dessa dele. maneira que você diz, o tipo de relacionamento que eu tenho com homens é assim. Não é o tipo de relacionamento que ela tem, e não é o tipo de relacionamento das pessoas a quem ela está se dirigindo. E eles não consideram que isso é submissão e é mais complexo. É mais complexo, não é uma análise tão rasa. Ela é muito hábil no que ela está fazendo, que Eu é a acho que ela é manipulação hábil em falar para o simbólica, público é a dele. manipulação emocional. E isso pega no coração das pessoas, porque quando a gente fala ela é submissa, você está falando para quantos milhões de donas de casa que acham ela maravilhosa porque ela é preletora, ela está lá falando que ela é submissa também. Ô, É esse Madeleine, o uma ponto que coisa ela mexe, né? interessante, tem uma coisa Esse é o interessante ponto emocional. Uma coisa interessante que você chama, que é toda essa questão religiosa, que eu não saberia falar sobre isso, porque eu não entendo disso, faltei todas as aulas de catequese e não é um assunto que me interessa. Porque eu, vendo a fala da Michelle, a minha leitura era outra. Eu entendi Michelle se colocando no tabuleiro político, Michelle se colocando como uma peça que vai continuar ativa, importante, e que estará, na verdade, pleiteando algum, enfim, algum Espaço. cargo, não nesse governo, mas sei lá, você vai ser deputada federal, vai ser senadora na próxima eleição, porque a impressão que eu tenho dela, da atuação da campanha de um tempo para cá, é ela se colocando como uma peça nesse jogo todo que ela resolveu entrar. Eu tenho a Travou? mesma impressão que você tem, a Aham. mesma. E acho que isso é sem volta. E acho que isso vai causar problema com os filhos, porque ela tem mais talento para falar com as pessoas do que os filhos dele. A agressividade do bolsonarismo, ela já causa uma exaustão. E esses filhos trazem isso de herança. Eu acho que ela tem um futuro político solo, uma carreira solo. Tanto que eu já até brinquei A que eu, se fosse bolha, ela, já estava comprando vestido vermelho, na porque ela tem bolha, uma ela carreira tem todo o solo de qualquer futuro. lado. Olha, a gente não tem um histórico de muitas primeiras damas que tiveram uma atuação, enfim, no governo, mas a gente tem sim, não é verdade que a gente nunca teve. Ruth Cardoso, que foi mulher do ex-presidente Fernando Henrique, teve uma grande atuação, estava à frente do Comunidade Solidária, mas tinha uma presença muito discreta no governo, ela não era uma pessoa que se colocava, que estava presente, até porque era uma outra época, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha essa exposição que hoje essas pessoas públicas acabavam tendo. Mas ela fez um trabalho importantíssimo. No Comunidade Solidária. Então, assim, é injusto, e é no mínimo injusto o que a Michelle Bolsonaro fala, sem falar da falta de informação. Mas a gente sabe que a fala dela, o alvo é de agora, é para criticar a ex-mulher que já foi mulher, a Marisa Letícia do Lula, que de fato não foi uma primeira-dama atuante, para criticar a própria Dilma, que, né, era uma mulher separada, que, enfim, criava os filhos e tal, mas não tinha esse papel de primeira dama. Então é muito focado, é muito localizada a crítica que ela faz, e a gente tem visto isso nas eleições de governos estaduais. A gente tem visto o que está acontecendo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, essas falas homofóbicas do Onyx Lorenzoni, dizendo que vai ter uma primeira dama de verdade. Então, assim, essa fala é para agora, tem a ver com essa eleição, e os alvos são muito bem localizados.
É bom lembrar que o Paulo Guedes é um pouco, digamos assim, mefistofélico. Ele se lembra naquela fatídica reunião ministerial que, que foi transmitida, que por causa que brigou com o Moro. Naquela reunião, o Paulo Guedes usou uma expressão que ele disse assim: bem, olha, a gente deu aqui, aqui a gente já tirou, sem ninguém perceber. Então, é um pouco o jeito de trabalhar do Paulo Guedes. O que ele está querendo dizer quando ele diz que não vai desvincular do salário mínimo? Ele não vai desvincular não vai desvincular da inflação, aliás. Ele não vai desvincular da inflação como um todo. O que ele pensa é usar a inflação futura e não a inflação passada. Quer dizer, faz-se uma projeção de inflação para o ano e se estabelece que o reajuste do salário mínimo vai ser de acordo com aquela projeção da inflação. E junto com isso vai também a aposentadoria. Aí ele diz assim, pode acabar sendo até maior. Pode, é verdade. Você pode projetar uma inflação e ter uma inflação menor do que aquela que projetou e o salário mínimo o reajuste ser maior. Mas não é o que ocorre normalmente. O pessoal projeta e acaba que a inflação é maior do que o projetado. Então, e tem um gap aí, quando você passa a jogar para a inflação futura, o que vai ser feito do que era a inflação passada? A gente tem 4 anos sem reajuste. Eu até depois queria perguntar à professora o que significa 4 anos sem reajuste do salário mínimo. Então, a gente tem 4 anos aí sem reajuste. O caso é o seguinte, o Paulo Guedes está fazendo, já está com esse pacote todo estruturado. O Bolsonaro disse para ele, olha, tenta ver aí se dá para ir fazendo um pacote com medidas sem a PEC e com medidas com a PEC, e está preparando isso para ser logo após a eleição, se o Bolsonaro ganhar. Se o Bolsonaro não ganhar, eu não sei o que eles farão. Se ganhar, ele vai ter que ajustar as contas para tentar governar, porque eles fizeram um desarranjo completo nas contas do país. Romperam o teto, fizeram de tudo, né? Então, ele vai ter que fazer esse pacotaço. Agora, com o Congresso votando PEC ou não, é difícil que o Congresso vote PEC antes de escolher o futuro presidente da Câmara e o futuro presidente do Senado. Por quê? Porque esses caras são eleitos lá dentro. E ele, para ter a maioria lá dentro, ele vai ter, o próprio Arthur Lira, vai ter que ter alguns acordos com partidos que não são governistas, até com o PT. O Arthur Lira teve votos de petistas para ser eleito. Então, ele vai ter que ter, se quiser ser eleito. Então, isso significa que não vai dar para aprovar assim, passar o trator logo após a eleição para aprovar PEC. Vai ter que ter um monte de medidas que sejam infraconstitucionais, né? Qual?